A gente abre a edição de hoje falando sobre a situação da greve da Universidade Federal de Santa Catarina. Mesmo com o anúncio do fim da paralisação pela APUFSC, que é o sindicato dos professores das universidades federais aqui no estado, alguns profissionais decidiram não voltar às atividades e estruturaram um comando de greve com o apoio do Diretório Central dos Estudantes, o DCE. Mas essa é só uma polêmica que a gente já vem acompanhando aqui no ND Notícias. Aí o foco central da Assembleia, que foi realizada hoje durante toda a tarde, foi decidir se o calendário acadêmico seria suspenso ou não. Mas isso acabou não sendo aprovado. Paulo Metlin está ao vivo na Universidade Federal de Santa Catarina, acompanhou toda essa movimentação ao longo do dia, principalmente agora à tarde, e traz então para a gente as últimas informações. Fala, Metlin, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você e boa noite para vocês também. Essa assembleia começou por volta das 2 horas da tarde, se estendeu até as 6 horas da tarde aqui em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, e trouxe essa decisão da não suspensão do calendário acadêmico. Inclusive, nós acompanhamos como foi esse dia hoje aqui na UFSC. Vamos ver na reportagem. Esta estudante do 6º semestre do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina é a favor da suspensão do calendário acadêmico. A UFSC está em um momento onde não tem como mais adiar essa greve, onde não tem mais como não aderir essa paralisação, porque ela está caindo aos pedaços. Então, acredito que é o movimento correto da gente parar, com o calendário acadêmico, para conseguir realmente mudar alguma coisa dentro da universidade. Victor é aluno do curso de Medicina, está no 8º semestre. Ele diz que os estudantes são solidários às reivindicações, mas que os serviços prestados à comunidade precisam ser mantidos, principalmente aqueles supervisionados pelos professores, que funcionam em unidades básicas de saúde e hospitais. O Hospital Infantil, o Hospital Carmela Dutra, o Hospital Celso Ramos são hospitais extremamente conceituados, com serviços de ponta, referências nacionais para muitas questões, e são hospitais que dependem da formação de médicos bem qualificados. Nesta sexta-feira, faz um mês que os professores da UFSC entraram em greve. Desde então, algumas reuniões já foram feitas para debater o retorno das atividades. Em todo o estado, neste semestre, há 35 mil alunos matriculados nos cursos de graduação e também de pós-graduação. Entre as principais reivindicações de professores e de estudantes, há o orçamento, que nos últimos anos tem apresentado queda. Um dos pedidos dos professores que fazem a greve é para a atualização do orçamento das universidades e a reestruturação da carreira, com reposição salarial. A Secretaria de Planejamento e Orçamento da UFSC aponta que o atual orçamento é cerca de 50% menor em relação a 2015. De 305 milhões de reais, esse valor passou para pouco mais de 156. Em Santa Catarina, na quinta-feira, o Conselho da Unidade do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC aprovou um parecer considerando a greve encerrada, reconhecendo que apenas o sindicato representa os interesses da categoria e recomendando que fosse convocada uma Assembleia Geral para definir as reivindicações e deliberar sobre os próximos passos. Aí acabou há pouco essa reunião, a gente acompanhou inclusive, e a partir de agora vou falar com o senhor Irineu Manuel de Souza, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, a respeito de um balanço de como foi o dia de hoje. Boa noite para o senhor. Foram muitas discussões no nosso Conselho Universitário. O Conselho Universitário é um setor altamente democrático na universidade, permite a participação de todos os segmentos, inclusive a reunião foi aberta. Reunião aberta com a participação dos estudantes, dos docentes, dos técnicos, e após ampla discussão ocorreu a votação. Tinha uma proposta que seria a suspensão do calendário e outra proposta que seria a continuidade do calendário atual, e os ajustes necessários seriam feitos após o término da paralisação, o término da greve. Então, com essa aprovação, também o Conselho Universitário aprovou uma resolução que garante os estudantes participarem das paralisações desse momento de greve sem serem reprovados. E após o término da greve, há o compromisso, de acordo com essa resolução aprovada pelo Conselho Universitário,
de ocorrer toda a recuperação das aulas, dos conteúdos, no caso, né? Exatamente para garantir o direito dos estudantes a participarem da paralisação. Reitor, rapidamente, a gente trouxe o nosso conteúdo a respeito do orçamento enviado pelo governo federal a Santa Catarina. Na semana que vem o senhor tem uma reunião, certo? Que deve se encaminhar a Brasília para discutir, além do orçamento, o que mais? Bem, a proposta que nós temos informações, até então, informações ainda não muito oficiais, é que o presidente da República vai se reunir com os reitores para informar o PAC das universidades, que seria um orçamento para as universidades para compras de prédios, para construções de blocos modulados, de prédios, enfim, para a universidade. E essa proposta, esse PAC, ele vai atender parcialmente a universidade, porque nós temos a necessidade de muitas obras que estão paradas. O restaurante universitário precisa ser ampliado, a biblioteca universitária, a nossa moradia estudantil atende apenas 150, 160 estudantes, temos 37 mil estudantes na universidade, tem universidade que tem moradia com 1.000, 2.000 vagas, e aqui nós temos apenas 160 vagas. Então, um pedido forte nosso ao governo federal é exatamente a questão da moradia indígena, da moradia estudantil e restaurante universitário. Esse na questão do capital, que seria o PAC para as universidades. Mas já sabemos que esse PAC não virá realmente de acordo com as necessidades da universidade. Vai atender em parte às necessidades da universidade em termos estruturais, restaurante, como eu falei, moradia e alguns blocos que estão parados aí 10, 11 anos sem a conclusão. Reitor, só para finalizar, há um mês, 30 dias, a Universidade Federal de Santa Catarina, alguns professores estão em greve. Quais os próximos passos? Ontem nós tivemos uma reunião com a parte sindical, há também aí um comando de greve. A comunidade acadêmica está muito dividida. O que vai acontecer a partir de agora? É uma dúvida também dos pais que estão acompanhando em casa. A universidade ela está com a categoria dos servidores técnicos administrativos, completarão agora dia 11, 3 meses de greve, 90 dias de greve, completa dia 11, agora de junho. Os estudantes também estão com a paralisação, com essa greve, né? E os docentes têm uma divisão do movimento docente. De todo modo, praticamente a metade da universidade continua em greve, mesmo o sindicato tendo feito uma votação eletrônica. E oficialmente pelo sindicato a greve teria terminado, mas na prática o movimento docente, que decide em assembleia, as decisões, normalmente, na época de greve, são decididas em assembleias exatamente a continuidade ou não da greve. Então, tem um grande número de professores universitários, professores da nossa universidade, que continuam, né, com a paralisação, com a greve, e estão, naturalmente, buscando, por parte do governo federal, não somente a questão do orçamento, da reestruturação, não apenas a questão do salário, né, da reestruturação salarial e das carreiras, mas também a recomposição do orçamento da universidade. Parece que o governo vai acenar apenas com orçamento de investimento para prédios, para construções, mas a universidade precisa muito do orçamento que chamamos de discricionário, ou seja, o orçamento para manutenção. Esse orçamento de custeio para pagar bolsas, para manter o RU funcionando, para fazer toda a manutenção da universidade. Reitor, a nossa apresentadora, a Márcia Dutra, no estúdio, quer fazer uma pergunta para o senhor. Vou compartilhar, inclusive, aqui o meu áudio. Márcia, por gentileza, diga. Oi, Paulo Metri. Agradecer primeiro ao reitor, né? Depois de um dia tenso, como deve ter sido o de hoje, está com a gente ao vivo aqui na abertura do nosso MD Notícias. Muito obrigada, reitor. Depois a gente já disse aqui que o senhor vai a Brasília nessa reunião segunda-feira. Eu quero confirmar. O senhor vai mesmo? A Márcia Dutra pergunta se o senhor realmente vai nessa reunião na próxima segunda-feira com o presidente Lula. Sim, nós viajaremos domingo à noite para chegar lá na segunda-feira para participar da reunião com o presidente Lula e vamos levar a situação da universidade, que é a recomposição da carreira dos técnicos administrativos, dos docentes, reposição salarial e também a recomposição do orçamento da universidade. O orçamento que nós temos hoje, que é esse orçamento de custeio da infraestrutura, ele atende até ali meados de outubro, novembro. Não teremos recursos para concluir este ano na universidade. Então precisamos fazer essa movimentação, embora
Saibamos que é uma reunião ampla com mais de 100 reitores e reitoras, mas nós vamos buscar exatamente uma forma de levar para o presidente Lula as necessidades e a situação crítica que a nossa universidade está vivendo hoje, não só a nossa, mas todas as universidades federais do país. Reitor, muito obrigado pela tua participação. Inclusive, essa reunião, Márcia Dutra, Danila Bernardes deve acompanhar na próxima semana, segunda-feira, que reúne os reitores dos institutos federais. Inclusive, o IFSC aqui em Santa Catarina, Instituto Federal, suspendeu o calendário há algumas semanas, o que não aconteceu aqui na Universidade Federal. Márcia. Obrigada, Paulo Metli. Mais uma vez agradeço ao reitor estar com a gente no nosso ND Notícias de hoje.